Fluminense vence LDU por 2-0 e é o grande campeão da Recopa Sul-Americana. Vamos ver tudo isso depois da vinheta. Fluminense venceu o LDU por 2-0 no Maracanã na última quinta-feira, 29 de fevereiro. E foi campeão, da Recopa Sul-Americana 2024, que é o confronto do campeão da Libertadores, de 2023, e também, que foi o Fluminense, e também o campeão da Sul-Americana 2023, que foi o LDU. E o título, que foi um título muito importante para o clube brasileiro, e também para o clube carioca, o grande tricolor das Laranjeiras, cara. Então, como todos já sabem, e quem acompanhou a Recopa Sul-Americana sabe, o Fluminense fez seu primeiro jogo lá no Equador e perdeu seu jogo por 1-0, cara. Lá no Equador, cara, lá a altitude lá é bem alta, cara. Então, quando clubes ou seleções vão jogar lá no Equador, sente demais a altitude lá. Lá o bicho pega, o modo de falar. Então aí o Fluminense perdeu seu jogo lá, cara. Eu acho que, na minha opinião, o Fluminense saiu com um bom resultado. Até porque a altitude lá, igual eu falei, para clubes e times, por exemplo, aqui do Brasil, afeta demais. Os jogadores ficam cansados, a bola corre muito mais. Então é uma situação bem adversa. E, no caso, levou esse resultado de 1-0 para o jogo de volta. E o Fluminense tinha que fazer 2 gols no LDU para ser o grande campeão. E, na realidade, realmente aconteceu isso. Então, desde os primeiros momentos do jogo, o Fluminense assumiu o comando da partida. Foi o ataque contra a defesa, Porque o LDU, o que acontece? Ele tinha ganhado seu jogo de 1-0 lá, e para ele o ótimo resultado seria o empate de 0-0, cara. Até porque, com essa vitória lá no Equador, o LDU seria o campeão dentro do Maracanã de novo. Olha que coisa que ia acontecer, cara. E o Fluminense atacava e nada do gol acontecer, cara. Isso aí os torcedores já estavam ficando preocupados por o gol não sair. E até se saísse um gol só, ia para os pênaltis, cara. O Fluminense precisava de 2 gols para ser o grande campeão da Recopa Sul-Americana e não levar mais algum título do LDU em cima dele, cara. E acabou a história sendo diferente, cara. E no segundo tempo, Samuel Xavier encontrou John Arias na área e ele não perdoou. De cabeça abriu o placar para o Fluminense, 1-0 Flusão em cima do LDU, cara. Mas ainda não bastava, precisava ainda de mais um gol para ser campeão direto sem precisar dos pênaltis, cara. Aí passou um tempinho, John Kennedy vai e é expulso, cara. Mas o Fluminense estava tão inspirado que continuou ainda atacando, partindo para cima dos jogadores do LDU, cara? E se sentindo acuado, mesmo com 10 jogadores, o Fluminense foi lá e continuou atacando. Teve uma troca de peças, o Diniz trocou algumas peças do time e acabou que o Fluminense, o Renato Augusto, aos 41 minutos do segundo tempo, sofreu um pênalti, cara. E quem foi bater? John Arias de novo bateu e fez o gol do título do Fluminense, que ganhou por 2-0. E o Fluminense, com esse resultado dentro do Maracanã, o Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do LDU, cara. E foi um gostinho sensacional para os torcedores do tricolor carioca. E essa conquista do Fluminense é um marco muito importante da história do clube, até porque foi em cima justamente do LDU, cara. Quem se lembra, lá em 2008, quando o Fluminense, no Maracanã, perdeu o título da Libertadores 2008, cara, na época, para o LDU.
E em 2009 perdeu outra vez, só que pela Sul-Americana também o título para o LDU. Então ficou marcado na história do clube esses 2 títulos, cara, que o Fluminense perdeu lá, cara. Cara, é complicado e isso parece que limpou a alma do torcedor do Fluminense, cara, do tricolor, e que aquilo pra gente foi, pra todos nós que somos torcedores do Fluminense, ficamos muito felizes. E o Fluminense, cara, nesse jogo, principalmente no segundo tempo, o Fluminense jogou demais, encurralou o LDU e mereceu ser o campeão da Recopa Sul-Americana 2024. Então, na minha opinião, o primeiro semestre do tricolor está salvo, cara, até o mês de junho, e depois é só pensar no Brasileirão, Copa do Brasil e também a Libertadores. Vamos lutar para o bicampeonato, quem sabe? Nada é impossível para o nosso Flusão. E amanhã, né, dia 3 de março, teremos o jogo do Flusão contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Já temos o campeão da Taça Guanabara, foi o Flamengo, que ganhou de 3-0 do Madureira hoje, né, sábado, dia 2 de março. E o Fluminense pode chegar, né, não, ele já está praticamente classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Só falta definir se vai ser segundo ou terceiro. Eu acho que vai ser segundo. Provavelmente pode pegar o Nova Iguaçu e o Flamengo pegar o Vasco. Então, o ano do Fluminense está aí, seguindo em frente, quem sabe mais alguns troféus aí, cara. Meu braço tá até doendo, cara, tanto levantar troféu, cara. Então, eu agradeço a vocês por mais um vídeo. Qualquer notícia do nosso futebol sensacional, a gente volta e fala. Valeu e fui!